Agora, acho que o que é legal contar, né, é que o trabalho busca espacializar alguma coisa que tem a ver com a pesquisa, que eu venho desenvolvendo já, posso dizer que há mais de uma década, que tem a ver com episódios, anedotas, situações imprevistas de recepção no campo das artes visuais. Enfim, tem ali uma tentativa de espacializar, né, um trabalho de pesquisa que vem acontecendo já há mais de uma década, um pequeno recorte de 16 episódios, que eu chamo de episódios contrapúblicos, que vem tanto redigindo como também editando, transcrevendo, a partir dessa busca, né, de situações em que os públicos se relacionam com exposições, com obras artísticas, com proposições participativas, a partir de critérios que são decididamente estranhos e alheios aos programas artísticos e institucionais. Então, é uma tentativa de recolher, traduzir e devolver à circulação cenas, iniciativas, gestos dos públicos que muitas vezes não têm lugar nos relatos críticos, historiográficos, menos ainda no regime estético, mas que me interessa tentar compreendê-los. Então, nesses 16 episódios, constam situações que eu presenciei, situações que me foram relatadas e também situações que eu tive acesso em fanzines, catálogos, livros, em que isso aparece geralmente de forma marginal, né, sem constituir o centro da discussão, mas de maneira episódica, de maneira anedótica. E a minha pesquisa é muito em cima disso, né, de tentar sistematizar de alguma forma esses casos e poder recontá-los e reinseri-los no circuito das artes, né? Porque muitas vezes eles ficam numa franja ou de invisibilidade ou de mera anedota, sem que, enfim, tenham oportunidade de serem de fato enfrentados, pensados, quem sabe até constituindo certas categorias de conhecimento que se dão não pelas intenções, pelos vislumbres dos artistas, dos curadores e dos gestores culturais, mas por um caráter totalmente idiosincrático de como públicos geralmente não especializados interagem com essa produção toda, né, mobilizando repertórios que muitas vezes não convergem, né, com as expectativas e manifestando comportamentos, condutas que também são estranhas àquilo que está sendo esperado em alguma medida desses públicos. Um dos casos que acho que daria para destacar aqui, né, que me foi relatado por um amigo, Tiago Santinho, que trabalhava no Paço das Artes como mediador, é uma situação um tanto espinhosa, né, de recepção de um grupo de escolares, de jovens escolares, dentro de uma modalidade absolutamente consagrada, né, de recepção e atração de público, que são as famosas visitas agendadas a exposições com grupos escolares. E naquele momento um trabalho do artista Nino Kais estava em exposição. Eu não me lembro do nome do trabalho, né, mas era um conjunto com colagens, peças tridimensionais, todas elas baseadas em alguma medida no universo das revistas de moda mais antigas. E ali tinha uma discussão também de gênero, de homossexualidade, de discussão de performação de gênero e de saída, né, quando o grupo se depara com essa instalação, né, que conjugava esses trabalhos, alguns garotos, né, enfim, denotando uma postura homofóbica, né, já começam a enfrentar o mediador, inclusive chamando-o de bicha, né. Isso é um relato do Tiago Santinho, que ele me autorizou, inclusive, veicular, e ele se vê numa situação um tanto saia justa, né, porque ao mesmo tempo que os meninos já começavam a falar disso, numa perspectiva preconceituosa, né, um tanto de afronta, começavam também a mexer nos objetos, né, de modo a provocar ali o mediador e tal. E ele, pedindo para que eles não tocassem, se depara com uma situação um tanto esdrúxula de um menino levantar uma escultura, na verdade uma
uma assemblagem, né, que tinha lá pernas de um manequim combinados com uma mala de viagem, e jogar esse objeto no chão, né? E naquele mesmo momento afrontar o mediador dizendo o que ele ia fazer, enquanto outros dois o cercavam, né? A professora tentou colocar panos quentes, os vigilantes patrimoniais não chegaram a se movimentar, o mediador ficou numa situação ali muito difícil, né, de não saber muito bem como proceder. A professora conseguiu contornar, contudo, com a promessa de que eles voltariam para pegar esse mediador. Então, assim, uma situação muito indigesta, né, muito difícil, e que me parece que em alguma medida flerta, né, com o que aconteceu no segundo semestre de 2017 no Brasil, né, com os ataques sistemáticos às exposições de arte, tendo a Queer Museu, né, em Porto Alegre, no Santander Cultural, como um exemplo que desencadeou uma série de outros ataques Brasil afora, inclusive aqui na cidade de São Paulo, né, com a performance do Wagner Schwartz, que também, enfim, sofreu uma série de acusações, e o próprio artista também sofreu. Então, são casos que, em alguma medida, se conjugam, ainda que aconteçam em tempos diferentes, em lugares diferentes, e que parecem nos cobrar algum engajamento. Não apenas no sentido de denunciá-los, também denunciá-los em função do seu caráter intolerante, violento, né, e bastante arriscado do ponto de vista da liberdade de expressão, né, que flertam com a censura, né, mas que, do meu ponto de vista, nos cobra uma abordagem também compreensiva, de entender o que está em jogo, né, o que está operando aí, e em que medida isso que opera tem a ver com um plano político mais amplo, né, pensando na situação do Brasil, na ascensão, na saída do armário de setores da extrema-direita, né? Então, se a arte é o exercício experimental da liberdade, também me parece ser um lugar possível de um lugar experimental do debate, né? E como é que a gente lida com isso que está fora das categorias políticas, justamente porque borra, né, enfim, preceitos de civilidade, né, preceitos ligados ao diálogo, ao debate de ideias. Casos como esse, né, que eu relatei aqui, eles rasuram, né, muito fortemente esse contrato social. E o que a gente faz com isso? Né, o meu trabalho tenta um pouco lidar com esse grande abacaxi, né, numa perspectiva compreensiva, né, numa chave antropológica, etnográfica, de tentar acompanhar essas situações, relatar essas situações e, nesses relatos, buscar constituir certos marcos de compreensão para que a gente saiba minimamente como começar a aprender a lidar com isso, né? Como desarmar essas bombas, como decifrar essas situações tão difíceis de lidar e que me parece que não basta denunciá-las, né? Existe uma posição que eu assumo que é a do mediador cultural, né? Daquele que se dispõe a estar nessas encruzilhadas, né, nesses pontos de encontro, e que muitas vezes são pontos de tensão, né? Situações como as que eu relatei são eminentemente tensas, violentas, muitas vezes até insolúveis. Então, ao me colocar na posição de mediador, né, eu tenho a vontade, né, a intenção de reescrever esses atos de recepção, esses gestos, né, para o ambiente da arte, para o circuito da arte, como se tivesse um momento de retorno, né, já com alguma tradução, já saindo um pouco de um campo mais incendiado, né, para que a gente pudesse voltar a olhar para isso. E aí a narrativa textual, acompanhada muitas vezes, né, de desenhos, me parece tem sido, né, um recurso que eu venho mobilizando já há bastante tempo, de tentar então recontar essas situações e, enfim, apostar que em alguma medida essa recontagem, né, ou essa narração possa nos ajudar a tratar desses problemas, tratar em vários sentidos, né, inclusive no sentido de tentar constituir ferramentas de abordagem disso. Agora, materialmente falando, né, além de lançar a mão do desenho e da narrativa escrita, eu, no caso da exposição Contar o Tempo, né, acabo optando por um tipo de suporte
que de saída é um suporte muito banal, né, muito, enfim, pouco ambicioso do ponto de vista de um requinte do suporte utilizado. Então eu opto por trabalhar com um papel muito barato, um papel jornal, uma impressão preto e branca e mais, né, uma impressão que possa acontecer de maneira altamente reprodutível, a ponto dos visitantes, se tiverem vontade, poderem levar esses episódios consigo, né, como se fossem volantes, papéis volantes que possam ser guardados. Então, esse é um movimento de reinscrição, né, desses eventos de franja, né, desses eventos complicados, mas que podem ser não presenciados, mas reencontrados, já trabalhados como um trabalho de arte, de mediação, né, a ponto da pessoa poder levar consigo e, quem sabe, colocar na sua biblioteca ou nos seus arquivos, junto ou próximo de livros de história da arte, textos críticos, né, de modo a ampliar esse leque de relatos da arte, que, do meu ponto de vista, acaba se ocupando menos, né, do que acontece nas recepções e acaba jogando mais luz para aquilo que são os planos de intenção, de vislumbre dos artistas, dos curadores, arquitetos, educadores e assim por diante. Então é como se o trabalho pudesse ser apresentado aqui, ser levado de volta por quem tiver interesse e poder conviver com esses outros relatos. Por isso, essa possibilidade de serem destacados e levados como papéis volantes. E, de fato, funcionar como um registro palpável dessas situações. Esse é um tipo de trabalho, né, que tem como um momento primevo assim, né, de inquietação, um período em que eu trabalhei como mediador de exposições, em que eu interagia cotidianamente com públicos escolares, públicos espontâneos, mas sobretudo com grupos de estudantes, né? E nessas situações, nesses encontros, né, aconteciam coisas muito complexas e que não convergiam com aquela oferta institucional e tampouco com as proposições dos artistas, mas ainda assim eu considerava muito importantes e que eu não conseguia me convencer de que elas deveriam começar e desaparecer naquele momento fugaz, pontual. Então eu passo até com outros interlocutores, né, com o Caio Norato, que é alguém com quem eu tenho também interagido já há algum tempo, a pensar a mediação como uma prática documentária, né? Então, como tentar pensar em formas de registro, tradução e publicização de cenas, de situações que tendem a ficar no âmbito privado, né, e não ganhar a publicidade que, do meu ponto de vista, deveria ganhar. E não deveria ganhar por conta de uma genialidade, de alguma coisa que o público tenha dito. Às vezes até ao contrário, né, por conta de uma resposta espinhosa, de uma resposta que a gente não sabe muito bem onde colocar e que justamente por isso me parece demandar, exigir que a gente possa fazê-la circular, né, em outros âmbitos e que elas possam também ser pontos de partida para discussões. Então a mediação documentária tenta dar um pouco conta disso. E com essa ideia na cabeça, né, da mediação documentária, tanto eu passo a fazer esses registros, desenhos, textos, de situações que eu vivenciei, de situações que me foram relatadas, como a do Thiago Santinho, mas também passo a fazer uma busca por materiais, né, de vídeos, filmes, plataformas na web, fanzines, livros, catálogos e assim por diante, que seja marginalmente, seja mais centralmente, trazem esses relatos. Então passo a compor uma espécie de arquivo, né, que eu chamo de arquivo mediação documentária, que funciona como um manancial, onde eu vou tentando então pinçar esses casos e trazê-los para o centro da discussão. Então, de alguma forma, tirá-los dessa franja, dessa margem, né, desse caráter meramente episódico e anedótico, para trazê-los para o centro e, quem sabe, torná-los circuláveis, publicamente e politicamente abordáveis. Então, essa é um pouco a ambição do trabalho, né, numa chave mais ampliada.